Gravação iniciada, presidente. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu colocar em tela cheia que a gravação fica melhor. Bom, colegas. Aí tem 2 Marco Antônio de novo. O Marco caiu. Foi. Peraí. Oi, agora sim. Conseguiu colocar aí? Conseguiu, Marco? A conexão tá ruim. Oi? Conseguiu voltar? Conseguiu, voltou, acho que agora ficou boa. Não ótimo, é bom. Tá conseguindo, Marco? Eu acredito que sim, agora sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvi sim, estamos ouvindo. Conseguindo ouvir. Ok. Marco, tem uma solução também que você pode tentar, que eu não sei se você já fez, que é usar o JetSci pelo celular, direto. Você baixa o app e usa o app do JetSci. Eu já usei e funciona bem. Ele não tem alguns recursos de diminuir a qualidade gráfica da tela. Não lembro se você não consegue colocar o nome. Tem uns detalhezinhos que você não consegue fazer, mas eu já testei e ele funciona. Se você quiser depois fazer um teste usando o próprio celular, aí ele usa a rede normal de Wi-Fi ou rede A3. A vantagem é que ele usa o Wi-Fi, se o Wi-Fi cai, ele usa o 4G e aí funciona bem. Né? E eu acho que ele usa menos, como ele usa menos recursos, talvez ele fique mais tranquilo para a velocidade. Mas depois a gente pode tentar. Você está ouvindo agora? Tá certo, a gente pode fazer um teste depois aí em relação ao celular para e aí vamos ver se soluciona. Soluciona, de repente a última vez que aí você tentar. É só baixar, tem um app e na hora que entra, ele vai te pedir, se eu não me engano, o endereço. Aí você põe o endereço e aí se tiver senha, não é o nosso caso, e aí ele já entra. Bom, retomando então, colegas, a gente estava em julgamento do item 135, que é o Banco Safra S.A., só para relembrar, já estava iniciada a votação, mas eu vou só relembrar para ficar mais tranquilo. Banco Safra, item 135 da pauta, a doutora Semiramis votou por negar provimento, porque não veio no processo os documentos que podiam justificar o crédito alegado pelo contribuinte. Só confirmar, a gente iniciou a votação, mas eu vou com mais. Então, a relatora encaminhou para negar provimento ao item 135. Doutor Marcelo, seu voto, só para a gente relembrar. Sou eu, né? Perdão, doutora Lisiane, não sei por que eu estou com esses mapas. Acompanho, obrigado, Lisiane. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Ok. Doutor Breno? Relator, doutor Breno? Eu acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então o item 135 da pauta ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item é o item 136, AGCO do Brasil, Soluções Agrícolas Limitadas. Também doutora Semiramis, relatora. Doutora Semiramis, quando estiver disponível. Está na pasta, senhor presidente. Esse caso, ele é uma compensação, parte em Perdecomp e parte de compensação em DCTF. O contribuinte, ele foi ao judiciário pleitear a inconstitucionalidade do aumento da alíquota do FII social, conseguiu um provimento judicial que lhe garantisse a repetição do indébito de tudo aquilo que tivesse sido recolhido a título de fim social acima da alíquota de 0,5%. Foi feito todo o trâmite de homologação desse processo judicial, homologação, desculpa, não, de habilitação desse processo judicial na Receita, e aí na análise das compensações, o contribuinte ele teve reconhecido apenas uma parte do que ele pleiteou, né? Então, os débitos, o indébito que ele pleiteia é do período de setembro de 89 a junho de 91. Então, todo esse período ele teve que ser corrigido. Posteriormente, ele foi apresentando as compensações, né?
E a partir da data, aqui já passando ao voto, as compensações enviadas a partir de 31/12/95 é que ficaram controvertidas em relação à atualização dos valores. Por quê? Porque até 31/12/95, o contribuinte disse que tinha o crédito de R$105 mil, mas a Receita reconheceu R$106 mil. A partir dessa data, as compensações posteriores é que houve divergência em relação ao uso do crédito, em relação ao encontro de contas. Então, o caminho seguiu da seguinte forma: a DRJ, como o processo é muito antigo, os cálculos do contribuinte vieram em outra moeda que não o real. E ele também trouxe uma série de falhas que teriam ocorrido no despacho decisório. Então, a DRJ fez uma diligência. Eu colacionei no meu relatório o teor de diligência, basicamente pedindo toda a conferência do que o contribuinte tinha alegado em manifestação de conformidade em relação a erros de apuração. E também pedindo que se demonstrasse como foram feitos os cálculos, já que do contribuinte estavam numa moeda e o do despacho decisório já estavam todos em reais. Então, a partir do resultado dessa diligência, a DRJ entendeu que não havia mais nada a ser concedido a esse contribuinte, porque a diligência em nada diferiu do resultado do despacho decisório. Aí o processo seguiu em recurso voluntário, porque o contribuinte segue pleiteando que ele tem direito à compensação de 29 mil do PA de 6 de 2008 e 994 do PA 8 de 2008. Então, a gente segue controvertido o montante desse volume, dessa compensação, só que o que estaria equivocado aqui nas alegações do contribuinte seria a atualização dos valores. Então, passando ao voto, na página 8, eu vou pedir licença para ler, porque eu estou com uma dúvida aqui que depois eu queria dividir com vocês. Então, conforme relatado, o contribuinte apresentou declarações de compensação de débitos de imposto de renda e contribuição social transmitidas nessas datas, com base em créditos de fim social decorrente da ação judicial em que ele ganhou a tutela transitada em 2007. O provimento judicial permitiu o creditamento de fim social recolhido acima da alíquota de 0,5%, e a própria decisão fixou que a correção monetária seria pelos índices que a Receita utiliza. E os créditos da ação judicial foram, então, de 9,89 a 6,91. Além do valor de 106 mil, atualizado até 30/12/95, reconhecido no despacho decisório, o recorrente aduz que seu crédito de fim social é suficiente para homologação das compensações do PA 6 de 2008 e 8 de 2008. Como bem apontado pela decisão de piso, o cálculo efetuado pela Receita até 31/12/95 foi de 106 mil, ao passo que o valor apresentado pela empresa era de 105. Dessa forma, o cálculo da Receita é mais benéfico, restringindo-se a controvérsia, então, a apuração do crédito após a data de 31/12/95, ou seja, as compensações realizadas e atualizadas após essa data. Então, um primeiro argumento da recorrente é a nulidade do acórdão da decisão da DRJ, porque ela não teria se manifestado sobre os itens A, B, C, D e G da manifestação de conformidade. Eu copiei todos esses itens no meu relatório, mas, em suma, eles contestam o cálculo do despacho decisório. Mas como a DRJ fez uma diligência com as dúvidas que a DRJ tinha em relação à composição do cálculo, entendo que não houve qualquer nulidade, porque todos esses itens da manifestação de conformidade, elas contrariavam o cálculo do despacho decisório. E a DRJ confirmou o cálculo do despacho decisório via diligência. Então, em virtude disso, eu entendo que não houve nulidade, então eu afastei essa preliminar. Em relação ao mérito, tem as três primeiras alegações da recorrente são as seguintes. O despacho decisório não considerou a variação de UFIR de dezembro de 95 para janeiro de 96.
Se adotados os critérios da tabela da Justiça Federal para ações de repetição de indébito até dezembro de 95, o valor creditório seria maior. E, textualmente, literalmente, ao realizar a imputação dos créditos com débitos compensados a partir de abril de 96, o auditor apurou no final, no mês final de cada compensação, o percentual de 1% sobre o valor integral do crédito, reduzindo assim, indevidamente, o saldo a compensar para o mês seguinte, visto que a Selic mensal no período era 2% em média. Tais procedimentos acabaram por reduzir indevidamente o valor do crédito que era disponível para a compensação. O que eu entendi aqui? Por isso que eu queria dividir a dúvida com vocês. O que eu entendi é que a recorrente está contestando a atualização dos valores. E a gente tem aquele repetitivo do STJ que diz que para aqueles períodos tem o índice específico. Qual que é a minha dúvida aqui que eu queria compartilhar com vocês? Em relação ao período que não tem controvérsia, ou seja, não é que não tenha controvérsia, o contribuinte tinha oferecido o cálculo de 105 mil. O despacho decisório deu 106 mil. Só que como seguiu ainda divergência em relação a cálculo, a gente já tem a definição de que para janeiro de 96 é a Selic. Então, o auditor já fez corretamente. Então, esse item 1 da defesa dele já cairia. Por outro lado, quando ele diz que se aplicasse a tabela da Receita, o crédito talvez desse maior. Ele afirma que dá maior, mas a gente não sabe quando nós fizemos esse cálculo. De fato, a norma da Receita, ela tem índices diferentes. Então, em relação ao item 3 do mérito aqui que ele alegou, que ele briga com a questão de 1%, o valor da Selic, o fiscal já aplicou a Selic e o repetitivo também manda aplicar a Selic a partir de janeiro de 96. Então, qual que foi o meu raciocínio aqui? Que esses pedidos, essas contestações de cálculo, nos cabe aplicar o repetitivo. E qual que é a minha dúvida? O despacho decisório já deu a mais do que ele tinha pedido. Então, a minha dúvida cabe a gente determinar, mesmo assim, a aplicação dos índices do repetitivo, tendo como limite mínimo desse crédito o valor que o despacho decisório já concedeu, que era 106, e o contribuinte pediu 105? Essa dúvida que eu fiquei. Porque me parece que as alegações são todas de erros na composição por causa de atualização de índices. Só que a gente já tem isso pacificado por meio do repetitivo. Só que, por outro lado, o valor de 105 que ele pediu não foi dado a mais, que foi 106. Então, a minha dúvida é que se ele tem interesse recursal nessa parte. Entende? Eu acho que a gente tem que aplicar o repetitivo, mas, ao mesmo tempo, estou com dúvida aqui se ele tem interesse recursal. Mas ele não está questionando a parte que reconheceu a menor a partir de 96, não? Sim, é por isso que aplicando o repetitivo nessa parte resolve, né? Porque a partir de 96 é a Selic, né? Então, enfim. Só que quando a gente manda aplicar o repetitivo, vai rever todos os cálculos do despacho decisório. Porque, por exemplo, a norma de execução da Receita era, para esse período do processo, era OTN e BTN, né, basicamente. E o repetitivo, ele tem outros índices, né. Mas isso não está em discussão, né? O que o despacho o despacho eletrônico já reconheceu, nem subiu, né? Ou subiu? E não tem uma ordem judicial dizendo para aplicar os índices oficiais da Receita? Tem uma Se o juiz admite os critérios da Receita, não precisa aplicar o repetitivo. Eu acho que essa matéria, ela precluiu, essa matéria não... Coisa julgada, né? Ela, para mim, já está decidida, assim, eu acho que a matéria, a gente não pode aqui, vamos supor que aplicar um índice diferente do que a decisão judicial já deu, que a decisão judicial determinou, está determinado. Eu acho que a gente, mesmo tendo repetitivo, a gente não pode sobrestar ela para poder tomar decisões. Na verdade, a gente não enfrenta essa matéria, porque ela tem concomitância, já foi decidido isso aí. Mesmo aí, independente se for bom ou ruim para o contribuinte. Eu acho que nesse caso a gente não cabe a gente se manifestar para dizer, já tem a decisão judicial sobre essa matéria, a gente não conhece, vamos analisar os outros pontos. E aí, se bom ou ruim para o contribuinte é uma coisa que nem dá para a gente se imiscuir dele para poder entrar, eu acho. Mas aí é verificar aí o capacete.
Se o julgado dele... Eu acho isso também. Eu concordo, só que veja... A ordem judicial é clara, né? Se desse para discutir ela, mas ela é clara, né? Ela mandou aplicar o descenso da Receita, isso é inegável, tá? Mas a gente tem várias decisões no CARF mandando aplicar o repetitivo. É meio que aquelas decisões que mandam compensar com o mesmo tributo e depois a gente, no acórdão, permite que se execute, que se compense com espécies diferentes de tributo. Então, assim, eu já vi várias decisões em que é aplicado o repetitivo, porque o repetitivo, ele meio que sobrestaria a parte da decisão judicial já. Isso. O meu problema é que quando a decisão ela não é clara, porque às vezes ele fala assim, aplique os índices de correção, ou ele deixa ela à margem, eu entendo que sim, porque aí no nosso esclarecimento. O problema para mim é que isso envolveria a gente afastar a súmula de concomitância, entendeu? A gente vai ter que afastar a súmula de concomitância, que é um problema para mim, e a gente envolveria a gente, cada caso, analisar por conta, para verificar se isso é bom ou ruim para o contribuinte. Então, eu acho isso muito complicado para subir, porque essa decisão, para mim, se já foi decidido judicialmente, e aí, mesmo que depois tenha alguma alteração judicial, o problema para mim é o seguinte, a gente está aqui como julgador. Então, subiu uma matéria, tem uma súmula que diz, foi submetido ao judiciário? Foi, a gente não olha. Essa matéria está no judiciário, e aí já é resolvida lá. Por que a gente estaria afastando a súmula de concomitância? Eu não entendi. A gente não está apreciando o mérito. A gente não está falando sobre o mérito. A gente está falando da liquidação. Eu concordo com a decisão da Semiramis. Marcelo, eu acho que eu entendi o comentário do presidente. É o seguinte, a decisão judicial, ao reconhecer o direito à repetição do indébito do fim social acima de 0,5, também colocou que esse indébito teria que ser atualizado com os índices da Receita Federal. Ponto. Esses índices, na época, o processo é super antigo, é de 96, na época esses índices eram normatizados pela norma lá, número 8 de 97. Só que a gente sabe que atualmente os índices são os do repetitivo, né? E o que eu estou colocando é justamente isso, eu já vi várias decisões que aplicam o índice do repetitivo, né? Porque, veja que o juiz não falou, você aplica para o período de 9 de 89 a 1990, a BTN. Ele não falou isso, ele aplica os da Receita. E aí a gente está com um problema aqui na liquidação. A gente está com um problema aqui no cálculo do crédito. E aí, estando com um problema no cálculo do crédito, e a gente tendo já definido pacificamente quais são esses índices, a minha primeira tendência foi aplicá-los aqui. É por isso que eu disse que eu tinha dúvidas e queria compartilhar com vocês, porque, como eu disse, já vi várias decisões que aplicam repetitivo, né, porque as decisões elas só remetem aos índices de atualização da época. É diferente de hoje, se viesse uma sentença hoje e falasse, olha, o índice é diferente do STJ. A gente não tem que interferir na legitimidade se está correto ou não, se descumpriu ou não o repetitivo, mas naquela época foi só remetido para os índices da Receita, só que esses índices atualmente estão pacificados como os índices do repetitivo. Então, esse foi o meu primeiro ímpeto, de aplicar o repetitivo. Só que aí isso me gerou uma outra dúvida, porque se o problema é a correção a partir de dezembro de 95, é inegável que a Selic incide a partir daí. Só que a parte anterior a dezembro de 95, o despacho decisório, mesmo usando os cálculos COSAR lá, já tinha chegado a 106 mil e o pedido dele era 105. Então, eu nem pensei na questão da concomitância, eu fiquei com dúvida aqui na questão mesmo do interesse recursal, porque eu acho que a gente sempre tem que buscar a aplicação do repetitivo por ele ser vinculante. Então, assim, vocês vieram com outra dúvida e eu tô com uma dúvida diferente. Em resumo, é isso. Ok, Salvador? Eu acho que tem dois pontos. Eu concordo com a Ari, compreendo essa alegação da Semiramis aí que a gente aplicou em decisão da compensação com outros tributos, tem até uma súmula no CARF em relação a isso, mesmo tendo uma decisão judicial dizendo para compensar da mesma espécie, a gente dá para outros tributos. Mas como a decisão judicial, ela determinou qual é o índice para ser aplicado, e isso transitou em julgado, acho que a gente tem que respeitar esse índice da decisão judicial.
Até teve alguns casos que eu analisei aqui sobre a prescrição, por exemplo, de 5+5. Na decisão do contribuinte, o juiz falou assim, ó, não tem 5+5, eu vou te dar 5 anos só. Mesmo depois do Supremo Tribunal Federal tendo definido que é 5+5, para ele transitou julgado 5 anos, não tem como ele pedir um tratamento diferente, a não ser que ele entre com uma ação rescisória. Ele tem uma coisa julgada naquele sentido, inclusive no índice. O outro ponto é em relação aos períodos anteriores à Selic, que é de dezembro de 95 para trás, que a própria despacho decisório reconheceu 106 mil ao invés de 105 mil, R$1.000 a mais. Acho que isso nem subiu. Acho que isso não é parte da controvérsia. Esse crédito já reconhecido pelo despacho decisório. Então, eu acho que nós temos que aplicar os... Parte porque ele contestou todo o volume, né? Ele disse que não é... Ele começou com 105, mas disse que ele tem direito a tudo isso aqui. Enfim, é outro ponto também sensível. Acho que é possível também essa interpretação. Agora, o duro é que a decisão judicial, ela não fixou para o período tal você aplica tal índice. Ela remeteu à Receita. Só que esses índices da Receita hoje não tem mais. Só que o processo ainda está em aberto, entendeu? Não tem mais essa norma 8 de 97. Tem o repetitivo. E tanto ele é obrigatório para a própria Receita, que tem um ato da PGFN homologado pelo ministro. Mas foi nesse caso, doutora Semira, desculpa eu interromper, mas nesse caso, a Receita, na hora de aplicar os índices lá, ela vai verificar a decisão e aplicar. Se ela entender que judicialmente foi superada a decisão primeira pelo repetitivo, ela vai aplicar os índices novos, porque ela já deve ter regramento, eu nem sei se tem, mas é possível que ela tenha regramento para esses casos. O que eu acho complicado é a gente aqui fazer essa definição, sendo que já tem uma decisão judicial sobre a matéria, que na época que foi decidido, era totalmente válida e razoável, não foi uma decisão que na época era válida. Como o processo andou no tempo, ele foi mudando. Por exemplo, eu julguei vários, hoje é raro chegar esse processo aqui, mas eu julguei vários processos em que o contribuinte ia ao judiciário para pedir a discussão sobre o alargamento da base de cálculo lá da COFINS, cumulativa lá do parágrafo terceiro, do artigo 3º. Ele ia para o judiciário e perdia. Depois teve repetitivo, teve posição clara do CARF, e a gente chegava aqui e eu não conhecia, porque eu falava assim, ó, ele foi para o judiciário à época, perdeu, depois ele veio para a Receita para brigar, e falou assim, ó, mas ele perdeu lá no judiciário, porque normalmente ele vinha para a Receita durante o período que ainda estava em discussão, transitava em julgado uma decisão contra ele que era pior do que a própria Receita aplicava. Mas eu falei assim, ó, mas eu não tenho como agora pegar e falar assim, ó, tudo bem, vamos aplicar e era um argumento dele, mas isso já mudou, tal, agora tem um argumento, sim, mas o judiciário disse que pro seu caso não se aplicava, e aí eu não conhecia dessa matéria, dizia, isso foi resolvido no judiciário, não é que eu negava, porque também não tem condição de eu julgar e negar, para dizer, vou julgar e não vou aplicar o repetitivo, na verdade a repercussão geral, não vou aplicar a repercussão geral, não. Mas eu falava assim, eu não conheço, era esse caso. Se eu tivesse que julgar hoje, é óbvio que a gente tem que aplicar o repetitivo, isso é indiscutível, né? A gente aplicou várias vezes aqui. O problema para mim é que eu entendo que essa matéria não está na concomitância, o juiz decidiu. E quando a gente fala de matéria, aí o doutor Marcelo estava falando que é muito interessante a discussão sobre a questão de mérito. Mas isso não era o mérito. Mas aí, no meu caso, eu entendo que a gente tem várias questões sobre isso de vez em quando. A decisão judicial, ela foi clara em mandar fazer o mérito. Ela não mandou aplicar a correção. Corrige-se. Ela falou, aplica isso aqui para correção. Então, eu entendo que isso fez parte da própria situação judicial do contribuinte individual para ele. Aí tem que ver. Se fosse, a gente estivesse falando, por exemplo, em nível de associação e tal, podia estar discutindo. Mas nesse caso, ele é individual para ele, para esse caso. Então, é complicado, eu entendo pessoalmente, da gente passar por cima dessa decisão para aplicar outro índice que tenha mudado, entendeu? Vamos supor o seguinte, que o índice fosse pior para ele. Vamos supor o seguinte, que na decisão judicial, o índice que se aplica hoje fosse pior para ele. A gente está pensando num que é melhor, então tudo bem, mas vamos supor que o contribuinte tenha feito esse recurso e hoje o índice é pior. A gente aplicaria esse índice pior para ele ou deixaria ele com a decisão judicial? O mesmo entendimento eu aplicaria, eu não vou entrar no mérito, se é pior ou melhor, porque ele teve um caso concreto, uma lei feita para ele individualmente que transitou em julgado. Então, mesmo que fosse pior, eu não mudaria para dizer, agora vamos diminuir o seu valor, também não. O que acontece é que o provimento judicial do contribuinte ele foi declaratório no sentido de que tem direito à compensação acima do 0,5% com correção nos índices da Receita. E todos esses processos com essa natureza, eles não estão
resolvidos. Você tem o provimento declaratório, e quando vem para a esfera administrativa as compensações, aí se vai liquidar os valores. E o que acontece? Remeteu aos índices da Receita, só que os índices da Receita atualmente não são mais aqueles, e o processo não se encerrou. Essa também é a minha dificuldade e a minha dúvida. Eu não acho que haja um descumprimento do provimento judicial, porque todos os provimentos, eles vêm genéricos, tem direito a compensar isto com correção, ponto. Né? E todos os processos que a gente pega de processos antigos, 96, 97, 95, todos eles vêm com todo esse panorama para ser resolvido, né? E os casos em que eu vi a aplicação do índice do repetitivo, eles seguiam a mesma lógica desse daqui, porque o juiz declarava o direito à compensação com a correção. Mas qual que é a correção? O processo está em litígio ainda. Ele pede a reforma do despacho decisório. E o despacho do ministro manda aplicar o repetitivo. Então, eu acho que é diferente do juiz ter fixado sua correção é só BTN. Ele não fez isso, ele remeteu ao cálculo vigente da Receita. Ok. Doutora, só uma dúvida. Como a gente está, o processo, pelo que eu vi, ele está discutindo muito a correção. Se o julgamento fosse pela concomitância, a gente eliminava tudo, a discussão do mérito, eu digo, não das preliminares e tal. Ou não? Não entendo que a concomitância em nada. Não, estou dizendo assim, não estou dizendo para encaminhar a votação. Se ele estivesse discutindo de novo o teor do processo, não é isso? A minha dúvida é para poder encaminhar a votação, porque como a gente está discutindo, aí vai ter que encaminhar a votação. A minha dúvida era o seguinte, se tivesse preliminar... Ok, tá. É só o seguinte, é para eu entender a lógica do processo, porque esse encaminhamento, como é preliminar e a gente fizer, superando ou não, se isso vamos dizer assim, se superava todo o processo. Então, a minha dúvida é essa. Se a turma entendesse, porque tem essa discussão aqui que a gente está fazendo, né? Tem as duas discussões, na verdade, a que você levantou antes, essa coisa da gente reduzir, mas essa eu entendo que essa não superaria o processo. Agora, a concomitância, se fosse decidido pela concomitância, isso elimina, que eu digo assim, isso implica em não conhecimento integral do processo e ele volta, ou tem outras partes para fazer? Porque é só para encaminhamento de votação, né? Decisão não. Concomitância. Não existe concomitância. Se a turma entender pela não aplicação do repetitivo, significa dizer que não houve prova no erro de cálculo do despacho decisório e da diligência. Então, isso que implica dizer. Não existe concomitância aqui, entende? Não, porque doutora Semir. Se parte da premissa de que vai só cumprir a decisão judicial, a DRJ diz que o cálculo não tem erro no cálculo, ou pelo menos que a recorrente não trouxe uma prova de que houve erro de cálculo no despacho decisório, que foi confirmado pela diligência da DRJ. Então, um outro encaminhamento é esse. Se não vai aplicar o repetitivo, então, essas 3 alegações, elas caem por quê? Porque não houve prova de que o cálculo está errado, então, entende? Porque haveria uma diferença se a gente afastasse a questão de que, por exemplo, essa ligação número 2, aplicando a tabela da Justiça Federal, daria diferente valor, entendeu? Então, se não for aplicar nada, não é concomitância, simplesmente é ausência de prova de erro no cálculo do despacho decisório confirmado pelo despacho de diligência. E aí, o quarto argumento em relação a uma parte que ele diz que o despacho não levou em consideração, mas aí eu adotei a própria diligência que mostrou. Falou, olha, o cálculo foi esse, eu considerei assim, assado. Então, veja, se não for pela linha do repetitivo, é só uma questão de prova, porque as tabelas que ele juntou, né, ele está brigando em relação a índice ainda, tá? Então, se houver o entendimento de que a decisão judicial fixou como correção a norma que nem existe mais, aí o encaminhamento é esse, né? Não tem erro de cálculo, é isso. Ok. Doutor Marcelo? Mas eu achei que uma coisa que depois eu queria falar também. Tá, ok. Doutor Marcelo, depois...
Bom, eu acho que não há concomitância de forma alguma e nem desobediência de ação judicial e nem de súmula. Primeiro que a decisão judicial fala essencialmente do direito ao crédito, a gente não está tratando disso. A decisão judicial fala do direito a uma atualização monetária que a gente não está negando, tá certo? Então não tem desobediência de decisão judicial e tampouco concomitância. Isso já tem muita coisa escrita sobre isso, tem um parecer normativo da Receita Federal de quase uma década que correção monetária, adição de juros, mecanismo de compensação são criaturas vivas, elas são dinâmicas, elas vão se reinventando a cada ano, em função dos novos negócios, em função da nova realidade econômica. Então, a decisão judicial foi dada falando de BTN, ou seja lá o que for, né? Mas a execução ela tem que ser com índices, né, com cálculos contemporâneos ao momento da execução. Por quê? Porque esses cálculos vão sendo aperfeiçoados. Eles nem existia essa tabela quando da prolação daquela sentença. Então, não vejo nenhum desses dois problemas. Eu estou sigo aqui inteiramente o voto da relatora, que está muito bom. E eu tenho só fiquei com uma dúvida no seu voto, doutora, que está muito bom, como de costume. Essa questão do piso de 105, 106, e até, eu acho que foi o Salvador que levantou a questão de que o número não subiu. Eu confesso que eu não compreendi. Eu acho que o cálculo do crédito é um montante integral. Não dá para a gente fatiar o crédito e dizer, olha, essa parte do crédito até dezembro de 95 não subiu. Não, eu entrei na tabela do contribuinte e vi que até dezembro de 95, a atualização do que seria o crédito até dezembro de 95, da 105 e da Fazenda 106, então vamos cortar isso ao meio. Não, o crédito pedido pelo que eu vi, a não ser, doutora, a senhora me corrige, mas o que eu li aqui, eu entendi que o crédito é uma coisa integral. Então não dá para a gente fatiar. Agora, pode ser que essa parte numérica eu não tenha compreendido direito. Até dezembro de 95, nos cálculos do contribuinte era 105. Nos cálculos do despacho decisório deu 106. Eu parti da premissa de que isso ainda está em litígio, né? Porque o crédito seria um só. Por isso que eu pedi a aplicação do repetitivo, porque o repetitivo ele não vai pegar o grosso, que a partir de 96 é Selic. Ele vai pegar o anterior, então ele vai rever esse valor de 106, entendeu? Por isso também que eu coloquei eu coloquei pela aplicação do repetitivo, mas observando o limite já reconhecido de 106, né? Foi só essa parte. A que eu consegui foi essa. Não, foi só essa partezinha que eu acho que... Por isso que eu coloquei no começo, que eu estava com dúvida se tinha interesse recursal. Entendi. Eu coloquei a dúvida para vocês, mas a eu fiquei só com... que tinha interesse recursal. Eu fiquei só com medo... Eu fiquei só com medo disso que você colocou, do limite de 106, mas eu acho que não prejudica. Eu vou na tua linha. A gente não sabe se aplicando o repetitivo... O que a gente tem de experiência é que o repetitivo tem os índices maiores, então pode ser que o crédito suba. Não, pois é, mas só que a gente não pode... o meu cuidado foi só para que não refizer. É claro que a Receita não ia fazer isso, tá? Mas é óbvio que a Receita, recalculando com base no repetitivo, ela não ia colocar um valor menor do que ela própria já tinha reconhecido. Pois é, mas eu fico com medo... eu coloquei esse valor. Pois é, eu fico só com medo, eu acho que eles vão entender, mas eu fico com medo da Receita ficar com dúvidas e com algum receio de executar o acórdão por causa desse patamar que a senhora estabeleceu, mas eu vou contigo na íntegra. Obrigado pelo esclarecimento. Mas aí só colocando para eles aplicarem, se por acaso desse inferior a 106, eles iam manter o que eles colocaram, a gente não precisaria fazer essa ressalva. Mas isso não é... Eu acho que isso não é possível. Eu não vou nem levantar essa hipótese, porque os índices... Porque os índices, exatamente, dali para cima, não tem essa possibilidade.
porque o índice de o BTN são os índices de inflação que eram utilizados pela Receita Federal, e esse sim era o patamar mínimo. E daí para cima, depois começaram a gerar outros. Inclusive, teve problema dos planos, plano Collor, plano Bresser, tudo isso já foi reconhecido pelo Judiciário. Obrigado. Só um comentário adicional aqui, eu tinha entendido diferente, por isso que eu falei que não subiu essa parte até dezembro de 95, porque eu tinha entendido que ele tinha pedido os créditos fatiados, separado. Se o crédito é um só, estou de acordo com o Marcelo. Se a Receita Federal ela separou isso na tabela, na planilha, enfim, eu concordo com o Marcelo. Aqui, só para comentar em relação à decisão judicial, que o Ari tinha falado que a Receita Federal, que o juiz tinha fixado qual que era o índice a ser utilizado. Eu fui aqui procurar a decisão judicial e achei a certidão de objeto e pé, e eu agora compreendo o que a Semiramis está dizendo. A decisão judicial não fixou o índice para correção. A decisão judicial ela disse que o crédito tem que ser corrigido pelo índice que a Receita Federal utiliza para cobrar os seus tributos. É uma decisão padrão, genérica. Por isso que agora eu compreendo o que a Semiramis está dizendo. Corrigido pelos índices, está na folha 158 do processo, corrigido pelos índices que a Receita Federal utiliza para cobrar os seus tributos, para a correção dos seus tributos. Então, assim, ele não fixou qual que é o índice a ser utilizado. Se ele tivesse fixado, acho que teria coisa justa. Se tivesse, tem que ser utilizado pela UFIR ou pelo BTN, enfim, aí eu acho que teríamos que obedecer a decisão judicial. Mas aqui ela foi bem genérica, ela não fixou um índice para ser utilizado, não. Ok, doutor Ari? Me desculpa, doutor Salvador, mas eu acho que diante da decisão judicial que diz que deve ser utilizado o índice X, seja qual for, se o juiz disse que o índice é utilizado pela Receita para corrigir os débitos em cobrança, a Receita vai ter que utilizar esse índice. Qualquer outro índice que a gente determina, eu entendo que nós não temos competência para determinar um índice diferente do que a decisão judicial determinou, porque estaríamos contrariando a decisão judicial. Se o delegado da Receita, quando for executar, ele vai ter dois critérios: ou eu obedeço o que o juiz me disse, ou eu obedeço o que o acordo do CARF está me dizendo. Ele vai ficar em dúvida. Entendo eu que nós temos que manter a decisão judicial independente se nós concordamos ou não. É isso. Ok, então, depois do esclarecimento, alguém tem mais algum esclarecimento? Doutor Elisiane, doutor Marco, doutor Breno? Depois do que a gente discutiu, que eu estava com dúvidas sobre a questão, a doutora Elisiane me explicou, então, que, na verdade, a discussão é sobre cálculo, então a gente não tem a adição da concomitância, na verdade, ela não tem sentido nesse processo, porque o que vai ter é entender que já está definido os cálculos, se os cálculos já estão definidos, não tem que negar o provimento, porque ele não comprovou que a aplicação estava errada. Foi o que eu entendi, doutora Semiramis. E se entender que aplica-se o quadro novo, aí foi feito como a senhora já colocou no seu voto. Então, a gente pode, a senhora quer fazer algum esclarecimento do voto, a gente pode fazer encaminhamento para votação, já está todo mundo já mais ou menos, a gente já debateu bastante. Está ok? A senhora quer fazer mais algum esclarecimento do voto? Bom, então, em relação à contestação de atualização, eu juntei os 3 primeiros argumentos dele para aplicar o repetitivo. Em relação ao último argumento, que foi uma parcela que não teria sido levada em consideração, eu apliquei simplesmente o resultado da diligência, tá? Então, aí o provimento é parcial para aplicar os índices do repetitivo e homologar até o limite possível, né, dos cálculos. Então, em suma, é isso. Ok, então vamos colocar a votação. A doutora Semiramis está indicando parcial provimento ao recurso para aplicar os expurgos inflacionários estampados no RESP 1.112.524-DF na atualização dos pagamentos indevidos, homologando-se as compensações até o limite possível decorrente. Ponto. Esse é o encaminhamento do voto da doutora Semiramis. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho. Ok, doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Ari?
Eu abro divergência, eu acho que deve ser negado o recurso, negado o provimento, porque já houve a decisão judicial determinando o que a Receita já fez. Ok, obrigado, doutor Ari. Doutor Salvador. Doutor Salvador. Esse barulho não é meu, tá? Não, então, eu lendo aqui, me parece que tem coisa julgada assim, viu? Olha só. Ele fala assim, ó, corrigida pelos índices que a Receita Federal utiliza para a correção de seus tributos, sem a incidência de juros de mora e da Selic por serem incabíveis em sede de compensação de crédito fiscal. O juiz, ele determinou uma forma de atualização, né? Eu vou acompanhar a divergência do Ari aqui nesse ponto. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Não acho que é caso de súmula 1 também, não. Ok. Eu acompanho a divergência. Então, ficou o seguinte, a decisão. Por maioria de votos, dá parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar os expurgos fracionários estampados no RESP, 1.112.524 DF, na atualização dos pagamentos indevidos, homologando essas compensações até o limite possível decorrente. Vencidos os conselheiros Ari, Salvador e Underley, que negaram o provimento. Senhores, doutor Ari, doutor Salvador, vocês querem fazer declaração de voto? Só queria lembrar para o Ari depois dar uma olhada no processo que ele relatou da DS Distribuidora Santana. Me parece que era exatamente o mesmo caso, tá? E o Ari aplicou o repetitivo e tinha referência à correção genérica na ação judicial desse contribuinte DS Distribuidora, e o Ari aplicou. Então, assim, só queria pedir para o Ari depois dar uma olhada nesse acórdão dele, que é de janeiro desse ano, 3301.007.416. Tá bom, eu vejo, doutor Semires. Ok, doutor Semires, obrigado. Então, é o seguinte, está aprovada a decisão. O próximo item da pauta é o item 137, Viapol Limitada. Doutor Breno é o relator. Quando estiver disponível, doutor Breno, fica à vontade para o relatório. Já coloquei lá na pasta, presidente. O caso aqui refere-se à compensação também. Tá? A unidade APO, ela decidiu em síntese no seguinte sentido. Tá? Os recolhimentos que estariam relacionados a 2 DARFs não foram ratificados no sistema da Receita, tá? Que o contribuinte apresentou, e a decisão judicial veio autorizar a compensação com débito de COFINS, razão pela qual o procedimento da contribuinte deve ser repelido, uma vez que a declaração de compensação trouxe débito de RBJ, questão do fim social. Tá? Enfim, ele faz uma defesa um tanto quanto longa, né? Alega a questão de ocorrência de erro formal, alega que também que a documentação acostada aos autos seria suficiente para a comprovação do seu direito. A DRJ, por sua vez, acolhe a questão, obviamente, do fim social, por ser pacificada na 9.430. Por outro lado, ele assevera como inócua, que é a resignação do contribuinte contra a apuração fiscal, quando não fica cabalmente demonstrado o erro de cálculo de procedimentos em si. E com relação à autentificação do DARF, é impossível acatar como legítimo o alegado recolhimento, não identificando nos arquivos fazendários relacionados ao DARF não autenticado ou sem autenticação plenamente legível. Na sequência, ele apresenta recurso voluntário, em que ele alega como preliminar de nulidade o erro na motivação por parte da DRJ, e no mérito ele entende por suficientes os elementos aptos a chancelar a compensação pleiteada, né? Reforçam, portanto, a necessidade de respeito à verdade material. Esse é o relatório, presidente. A preliminar de nulidade, eu, de plano, afasto. Por entender que não restaram violados quaisquer preceitos constitucionais. Doutor Breno. O atual estágio. Doutor Breno,
só um pouquinho, porque deu uma falhazinha na internet. O senhor pode só reiniciar, por favor, da preliminar, por favor? Claro. A preliminar de nulidade, presidente, eu a rejeito por completo, porque eu não entendo como violados os princípios constitucionais e administrativos que regem o direito de defesa. Muito pelo contrário, o PAF seguiu de forma escorreita e rígida desde sua gênese até o atual ponto qual se encontra. Então, essas alegações, digamos, um tanto quanto genéricas, sem apontar quais foram as incidências elencadas no artigo 59 do decreto 7235, são, na minha opinião, argumentos de retórica, os quais merecem ser rechaçados. Então, eu rejeito essa preliminar de nulidade. Eu posso passar para o mérito? Ou... Sim, pode passar. Não sei que alguém tem algum esclarecimento. Não, então pode prosseguir, doutor. No mérito, presidente, aquela matéria a qual nós já vimos algumas vezes aqui, em que, no caso intestino, o contribuinte ele alega ser detentor de crédito chancelado por escrituração contábil e por DARF. Né? Contudo, ele deixou de apresentar justamente os documentos que seriam cabais a essa demonstração do crédito. Né? Então, impera ressaltar que a unidade preparadora e a DRJ procederam com uma rigorosa análise dessas provas que foram juntadas, localizando no sistema do fisco quaisquer pagamentos que correspondessem a esses DARFs que ele juntou no processo. Então, eu vejo por vazio esse argumento do contribuinte, porque ele não conseguiu justamente apresentar essa contraprova e ressalta que o DARF, os DARFs não encontram realmente autenticação ou inclusive alguns estão tanto quanto elegíveis, né? Então, eu não vejo como encampar aí essa vertente assumida pelo contribuinte e de modo que cai naquela circunstância que já vimos aqui de forma reiterada de ausência de liquidez e certeza por absoluta ausência probatória, presidente. Esse é meu voto em rejeitar a preliminar de nulidade no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor Breno. Alguém quer algum esclarecimento? Relatório e voto? Então, doutor Breno está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Lisiane, como vota, por favor? Acompanho. Obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigado. Doutor Ari? Acompanho o relator. Obrigado, Ari. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigado, doutor Salvador. Doutor Marco? Acompanho. Ok, obrigado, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigado, doutora Semiramis. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item seria o 138, realto, mas foi pedido retirada de pauta por solicitação do contribuinte. Aí nós vamos entrar agora, que até o final da sessão da manhã, são todos os processos da mesma empresa. É a Schenker do Brasil, Transportes Internacionais, todos os processos de relatoria do doutor Salvador. Só para confirmar, doutor Salvador, deixa eu anotar aqui, porque eu fiz a anotação. Nós vamos julgar, tem processos individuais, que são os primeiros, que vão do item 139 até o 143. A partir daí, nós vamos julgar todos os processos de lotes repetitivos, que aí, tantos da Schenker também, que vão ser o item 144, 165, 171, 185, 191, 252 e 283. Então, todos esses aí, a partir do 144, são paradigmas de lotes de repetitivo, todos da mesma empresa Schenker, todos com o doutor Salvador como relatoria. E dos processos iniciais, que vão do 139 até o 143, são processos que não fazem parte de nenhum lote de repetitivos, não são paradigmas, então. Doutor Salvador, o senhor está com a palavra para essa série de processos. Todos os processos, eles são o mesmo assunto. Eles são multa aduaneira por perda de prazo na declaração de carga que chega no porto, né? Aquele prazo para informar a carga quando a embarcação atraca no porto. Todos são o mesmo assunto, mas todos têm nuances diferentes. Eu não segui aqui os ensinamentos do Marco de fazer uma tabela com todos os processos, com os assuntos individuais ou características de cada processo, porque
Eu acho que só o Marco tem essa proeza. Eu tentei nomear as pastas com essas diferenças. Eu queria começar, presidente, se o senhor permitir, pelo 143, que é um processo individual. Esse 143, ele vai ter uma explicação em relação a um ponto que eu fiquei na dúvida, e eu queria até contar com a ajuda de vocês. Eu tomei uma posição em relação à concomitância, e este marco temporal da concomitância, ele vai ser aplicado para todos os processos, porque é um assunto que se repete e é igual em todos os processos. Então, o 143, ele vai ser bom para explicar esse ponto da concomitância, pode ser? Pode sim, tranquilo. Só informar qual é o processo, o 143 é o de final, peraí, deixa eu só... Ele está a pasta está nomeada com o número 143, Shaker Decadência. Shaker Decadência, tá ok, é o final 2013-00, ok, pode ser, sim. Tá? Bom, vamos lá então, vou tentar explicar aqui com as minhas palavras, que eu acho que vai ser mais fácil explicar isso aqui, tá? Esse processo aqui cuida de infrações cometidas em 2008. O que nós tínhamos aqui nesta época, a Instrução Normativa 800 de 2007, ela determinava que o prazo de informação das cargas, para essa declaração, né, das cargas que chegavam, durante de 2008, né, não sei quando que entrou em vigor, mas 2008 certamente já estava, até 31 de março de 2008, o prazo para que isso fosse informado para a Receita Federal ou para o sistema lá eletrônico de controle aduaneiro era até a atracação da embarcação. A partir de 1º de abril de 2009, então, a partir de 1º de abril de 2009, tinha que ser feita essa informação até 48 horas antes da atracação. Esse processo aqui, nós estamos diante de uma situação em que estava em 2008, portanto, o prazo que ele tinha para entregar a declaração, nos termos do artigo 107, inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 37 de 66, era até a atracação da embarcação, tá? São aqui, ó, coloquei até o printzinho do auto de infração, data do fato gerador, né, das infrações, abril de 2008, tá? Qual que é a questão aqui? Este auto de infração, ele foi lavrado em 2013, tá? O auto de infração o lançamento foi constituído em 2013. Então, consta dos autos uma informação do setor lá de controle de processos judiciais, da Receita Federal, uma ação judicial declaratória proposta pela associação, deixa eu ver qual é o nome da associação aqui, está na página... Cadê? Página... Como que eu posso ver a página aqui? Está no voto já, tá? O primeiro item aqui. Página 6. Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais, do qual a contribuinte faz parte. Inclusive, tem uma tabela, que é essa lista das folhas 168, em que constam quais eram as empresas que autorizaram a ação judicial, e a Schrenker é uma delas. Tá? Qual que é o ponto aqui? Qual que é o marco temporal que eu estou colocando aqui para concomitância? Esta ação coletiva, ela é uma ação declaratória que, especificamente em seu pedido, ela busca impedir a Receita Federal de lavrar autos de infração a partir da propositura da ação, ou seja, não atinge autos de infrações já realizados em períodos anteriores à propositura da ação. Caso fosse o interesse da empresa desconstituir auto de infração já lavrado, teria que entrar com uma ação anulatória, tá? Então, qual que é o meu marco temporal aqui de concomitância? Autos de infração lavrados até a propositura da ação, ou seja, até março de 2015, não são atingidos pela ação declaratória, não estariam dentro da concomitância. Esse auto de infração aqui foi lavrado em 2013, e, inclusive, isso foi um argumento do próprio contribuinte e da própria Receita Federal para afastar a concomitância no caso. Este processo em específico, ele é interessante porque teve 3 acórdãos.
Teve o primeiro acórdão negando o provimento, porque não tinha informação nos autos da ação judicial. Depois veio uma informação do setor de controle de processo judicial da Receita Federal, trazendo cópias do processo judicial, a petição inicial, a tutela antecipada. E aí veio uma nova decisão da DRJ, cancelando o acórdão anterior para reconhecer a concomitância. Depois veio uma nova informação falando assim, não, a ação judicial é apenas para o futuro, o pedido do contribuinte é específico para impedir novas autuações, então não tem concomitância. Então veio um outro acórdão afastando a concomitância e depois negando o provimento, tá? Então, esse ponto aqui era para esse processo aqui eu utilizei para explicar essa questão da concomitância. Então, eu encaminhei o entendimento de que vou reconhecer concomitância apenas para os autos de infração lavrados já na vigência da ação judicial declaratória. Os autos de infração lavrados anteriormente a qualquer ação judicial, eu entendo que para ter concomitância deveria ter uma ação anulatória e não vou aplicar concomitância nenhuma aqui. Esse é um desses casos que eu não reconheço a concomitância. Tá? Salvador, só um instantinho, deixa eu fazer um caminhamento sobre essa matéria, porque eu acho que isso é relevante, porque isso acredito vai perpassar todos os processos. E tem uma preliminar aí para a gente resolver. Né? E nesse caso, diferente daquele outro lá das nossas discussões, esse é específico que tem. E essa matéria, essa coisa sobre a ação declaratória, eu não lembro se foi na nossa turma ou em outra turma que eu estava trabalhando, que a gente teve uma discussão enorme sobre essa história, que era a questão do efeito das ações declaratórias e dos pedidos para frente e para trás. Porque lá era uma situação grande, autos de valores bem significativos, então tinha uma discussão grande sobre isso, inclusive manifestações da Procuradoria e tal, e tinha muita discussão sobre isso. Então eu lembro que isso era um assunto que foi exaustivamente debatido, inclusive com votações divididas, sabe, sobre posições, sobre É lógico que cada um vai ter uma decisão específica, era a mesma coisa, era associação. Se eu não me engano, lá tinha um problema que a empresa não era, ela foi vendida e depois parece que a Receita disse que como a outra que adquiriu não estava, tinha algumas discussões sobre associação. Eu sei que essa matéria foi, se eu não me engano, até o Supremo, tá? Tem coisas no Supremo sobre essa discussão. Deixa eu só recordar um ponto importante aqui. A DRJ, quando ela reconheceu a concomitância, ela reconheceu só para o pedido de denúncia espontânea, sabe? Porque ele apresentou a declaração depois do prazo. Então, ele entende que, como não tinha nenhuma atividade administrativa ainda para fiscalização, deveria ser aplicada a denúncia espontânea. Mas a ação judicial, eu li toda a petição inicial e li os pedidos também, ela discute a própria legalidade da IN 800, que fixa os prazos, tá? É que a tutela antecipada só deu tutela antecipada para a denúncia espontânea. E falou assim, os outros pontos da ação judicial eu vou discutir na sentença, no mérito. Então, não vou julgar, não vou dar tutela antecipada para ilegalidade ou não dos artigos 18 e 22 que fixam os prazos da declaração. Eu vou dar a tutela antecipada só para denúncia espontânea. Então, a concomitância é para tudo. Se reconhecer a concomitância, ela não vai ser só para denúncia espontânea, não. Inclusive, vai ser para legalidade ou não do artigo 18 e 22 da IN, que fixam os prazos para apresentar as declarações. Desculpa ter interrompido, só para esclarecer isso, tá? Não, mas eu acho bem relevante que é esse ponto até que eu ia levantar. O que era? Eu queria entender onde é que estava a nuance, né? Porque você falou, a tutela antecipada foi para não fazer daí em diante, ou seja, o que estava fazendo vale. O que é o problema para mim da concomitância? Aqui a gente tem dois níveis de concomitância. Até foi a primeira pergunta que eu fiz para a doutora Smith naquele outro processo que a gente discutiu, era para justamente entender onde é que estava essa história, se tinha ou não. Quando ela explicou, eu entendi que não tinha, porque não era isso que a gente estava discutindo no processo. Porque ele tem duas esferas. Ele tem, vamos dizer assim, o efeito da decisão judicial, que é um problema de concomitância. Às vezes, não, por exemplo, aí tem, se não tem tutela antecipada, a Receita tem que lançar. Se tinha, a Receita não podia ter lançado, lançou errado. E aí que é um problema do efeito da decisão judicial dentro. Isso é muito comum para a área aduaneira, entrega, não entrega, entrega com pagamento, entrega sem pagamento e tal. E tem um outro problema que é o de mérito mesmo de matéria. Doutor, até Marcelo, na outra discussão, ele levantou bastante, que ele falou, o mérito é esse aqui, a gente não está discutindo essas atualizações. Porque na nossa súmula de concomitância, aí eu pego para a nossa súmula, tá? Tem um conceito lógico clássico de concomitância, mas eu estou dizendo, eu pego da nossa súmula. Porque ele diz o seguinte, até ler, eu vou ler aqui porque eu peguei aqui.
importa a renúncia às instâncias administrativas, a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, porque tem uma discussão sobre mandado de segurança e tal, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. O que tem, que teve, a discussão lá foi longa, acho que foram 3 sessões, foi vista para várias pessoas, inclusive eu fui que pedi vista desse processo, se não me engano. O que era a discussão? Era o seguinte, bom, o que a gente quer dizer com objeto do processo administrativo? A gente está discutindo, ou seja, aquele lançamento, quando se está discutindo judicialmente, está trabalhando aquele processo, ou se está trabalhando a matéria como um todo. É o que você falou. Aí a sua posição foi muito, muito bacana, porque você disse, na verdade, ele está discutindo a matéria ampla como um todo, ele está questionando a cobrança da multa em qualquer situação, é o que ele está querendo. A decisão que teve tutela que proibiu o lançamento, ou pelo menos limitou o lançamento, foi a partir da data lá do pedido da decisão ou da inicial, não sei. O que é o problema? Se a gente entender como um conceito de concomitância amplo, dizendo, ele submeter antes ou depois qualquer ação judicial que ele discute o mérito, a matéria que a gente está trabalhando, a concomitância ela fica ampla e restrita, entre aspas, né? Se eu entender a limitação, tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho importante a gente parar nesse ponto, porque, como você falou, vai decidir para frente. E eu não lembro se essa discussão teve nessa nossa turma, porque aquele negócio, eu participei de outras turmas, acaba que eu não estou conseguindo, eu sei que já tem tempo isso, eu não estou conseguindo vincular essa discussão nessa turma. E ela é interessante até da turma para fazer um desenho, sabe? Dizer assim, eu entendo que é assim, eu entendo que é assado. E a partir daí a gente facilita o nosso destino futuro. E por que eu estou fazendo todo esse embrolho agora, que eu podia ter seguido o processo, né? Porque vai estar dando a hora do almoço, eu acho que essa discussão vai adentrar, porque eu acho que até que eu gostaria de ouvir a posição dos colegas, porque é um limite interessante, eu gosto sempre de ouvir, porque a gente vai aprendendo. O meu posicionamento foi o seguinte, quando a súmula diz, por que eu não apliquei a súmula? A súmula diz que é por qualquer ação judicial antes ou depois do lançamento. É porque pode ter ações judiciais depois do lançamento que visam justamente atacar o lançamento, e isso é renúncia de discussão administrativa. Então, eu sofri um auto de infração e entrei com uma ação anulatória para desconstituir aquele auto de infração, eu renunciei à discussão administrativa. O que eu coloquei até aqui no voto para afastar a concomitância neste caso aqui, foi assim, está aqui no voto. Note, porém, que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade de tais normas, para impedir que a Receita Federal aplique essas normas e exija as penalidades, nada mencionando sobre as cobranças já formalizadas. Isso porque se trata de uma ação declaratória coletiva de efeitos prospectivos, questionando o dispositivo em tese. Para atingir as autuações já realizadas, seria necessária a propositura de uma ação anulatória, o que restaria dificultado em muito no bojo de uma ação coletiva. Por isso que eu afastei aqui. Eu entendo que a dúvida que pode surgir é se a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos artigos 18 e 22 da IN 800, faltou 800 aqui, de 2007, formaria coisa julgada suficiente para anular um auto de infração lavrado antes da propositura da ação. Creio que a resposta seja negativa, pois a coisa julgada visará preservar os direitos da parte vencedora conforme os pedidos formulados nos autos. Foi essa minha posição. Ok, aí eu queria sugerir aos colegas, porque a gente já está faltando 9 horas para o almoço e a gente vai, eu procurar até para o pessoal que nos auxilia na gravação, parar a gravação, aí a gente vai, com esse processo interrompido agora, porque eu vou ter que submeter essa matéria, não tem jeito, a gente é o preliminar que eu acho que é necessário submeter para julgamento. Isso aqui, todo o resto vai ser bem rápido de julgamento. Então, aí, obrigado, doutor Salvador, por ter feito essa introdução, porque a gente ficou claro. Eu queria ver se alguém tem algum esclarecimento, porque aí eu mesmo vou dar uma olhada melhor agora na hora no intervalo no processo, né, a gente pode olhar melhor a decisão judicial, e até avisando os senhores que aí a gente vai, nesse ponto, vai ser submetido, eu vou submeter a decisão, essa preliminar, tá, sobre o alcance da concomitância, porque isso aí vai determinar os outros julgamentos, né, como a gente está julgando todos juntos, e aí para os senhores verem a posição. Eu lembro, se não me engano, que a gente discutiu isso um pouco, doutora Semiramis, num processo que era de sua relatoria há um tempo atrás, não foi? Que era a questão eu não lembro o que era, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu lembro que a gente... O da Semiramis era para saber se a ação coletiva tinha efeito imediato no associado. Eu lembro que a gente discutiu.
Essa matéria, ela sempre é uma matéria. Então, fazer isso, eu vou encerrar a sessão agora, que está perto do almoço, e aí espero que isso não atrapalhe o almoço dos senhores e das senhoras. Por favor, não vá almoçar, vamos ficar lá com os nossos rebentos lá todos, os meus um pouco maiores, os do Salvador um pouco menores, o Breno ainda não os tem, daqui a pouco vai ter, Breno, não se preocupe não. Daqui a pouco vai os ter com a doutora Semiramis também, vai ter. Por enquanto você vai poder almoçar aí conversando. E aí a gente pensa um pouco, aí depois a gente volta para todos os esclarecimentos, para toda a discussão, não tem problema de prazo, a gente está bem tranquilo com o tempo, tá? Os processos da tarde são um número menor, amanhã era mais cheia de processos mesmo, então nós vamos estar com a sessão da tarde bem tranquila, então a gente tá com tranquilidade para retornar e debater bastante, que é um assunto que eu acho bacana a gente esclarecer para até formando convicções para futuros, né? Porque essas decisões estão sempre andando por aí. Então, se os senhores... Eu vou fazer uma pergunta para ele. Nesse aqui foi um ponto importante a questão da decadência, né? Foi só nesse? A decadência é só nesse. Só nesse. Tá? Mas todos os processos têm essa questão da concomitância. É que tem autos de infração que foi proposto depois da ação, e aí, inclusive, foram lavrados para prevenir decadência, enfim, aí já não tem dúvida que tem concomitância. Ok, então, senhores, senhoras, então a gente dá para encerrar essa sessão da manhã e a gente retorna com esse processo que é só de uma empresa mesmo, na parte da tarde, para iniciar a discussão dessa preliminar, depois a gente vai para as outras questões de mérito, mas iniciar essa discussão dessa preliminar e da concomitância. Ok? Então, bom almoço a todos, bom almoço, Val, bom descanso, nos retornamos às 14 horas. Obrigado a todos. Obrigada. Doutora Val, pode encerrar a gravação?